Eu quero então realizar com vocês a leitura, depois a oração e aí a gente estuda o texto. Romanos capítulo 1, do 1 ao 7. Vamos ler apenas e estudar apenas do verso 1 ao verso 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual já fora prometido por seus profetas nas santas escrituras, que concerne a seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, nascido da descendência de Davi segundo a carne, e declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência à fé entre todas as nações, por seu nome, entre os quais sois também os chamados de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, reconhecemos que este livro, esta carta, foi escrita por Paulo, mas foi inspirada pelo Espírito Santo. Pedimos que nos ajude iluminando os nossos corações e mentes, dando-nos a capacidade de interpretar, entender, absorver e sermos transformados pelo Evangelho. Ajuda-nos. Ajuda-me na missão de comunicar essas verdades. E ajude os irmãos na missão de compreenderem estas verdades. Tudo para o louvor da tua glória, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estes versos do 1 ao 7 representam o prefácio da carta. O prefácio é aquela introdução inicial, onde Paulo se apresenta o resumo da carta e apresenta a quem ele está escrevendo a carta. E neste prefácio, nestes 7 versículos, Paulo trata de diversos assuntos importantíssimos. Por exemplo, a natureza do Evangelho. O que é o Evangelho? A natureza de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A natureza da salvação. A santificação. E entre outros assuntos que vamos ver de acordo com a exposição. Eu separei estes 7 versículos em algumas partes. No verso 1, Paulo se apresenta. Verso 2 e metade do 3, Paulo fala mais sobre o Evangelho. Da segunda parte do verso 3 ao 5, Paulo fala sobre Jesus Cristo, sua natureza, sua obra e vontade. Do 6 ao 7, Paulo fala da forma que ele enxergava os crentes em Roma. Como que Paulo olhava para os crentes em Roma? O que os crentes em Roma representavam para Deus? É o que Paulo trata do verso 6 ao 7. Começando então pela exposição do verso 1. Paulo. Então essa primeira palavra aí já é um nome, né? Paulo indica quem escreveu a carta. Ele está se identificando como o autor da carta. Paulo, servo de Jesus Cristo. Deixa o dedinho aí. Então ele fala o nome dele e ele se apresenta como, primeiro, servo de Jesus Cristo. A palavra servo, deixa eu explicar para vocês, é a mesma palavra para escravo. Escravo e servo é uma palavra só. Então quando Paulo fala servo de Jesus Cristo, eu sou servo de Jesus Cristo, é o mesmo que dizer eu sou escravo de Jesus Cristo. Na época em que Paulo viveu e escreveu esta obra, o Império Romano contava com milhões, não centenas, não milhares, mas milhões de escravos. Então, os romanos estavam acostumados com a palavra servo ou a palavra escravo. E o escravo, falando assim de forma resumida, era um homem
que dependia totalmente do seu Senhor para sobreviver. E que vivia com um único propósito: fazer a vontade do seu Senhor. Então o escravo não tinha uma vida própria, uma vontade própria, ele não se autossustentava, ele dependia e vivia totalmente para o seu Senhor. Inclusive, chamar alguém de escravo era uma ofensa. Ninguém gostaria de ser chamado de escravo. Então Paulo já começa indo na contramão das expectativas humanas da época. Ele se identifica como Paulo, escravo, servo de quem? De Jesus Cristo. Ou seja, eu que estou escrevendo esta carta, não vivo para mim, eu vivo para outro. Este outro é Jesus. Eu que estou escrevendo essa carta, não sou alguém independente, livre. Não, eu sou totalmente dependente de outro, a saber, Jesus Cristo. O que para os romanos seria tido como sinal de fraqueza, para nós cristãos é um grande privilégio e é uma declaração de força. Não uma força nossa, mas uma força que vem de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo. O que mais que ele fala? Chamado para ser o que, irmãos? Apóstolo. Vem, olhe para cá. Apóstolo significa enviado. Essa palavra apóstolo, originalmente era usada para se referir aos navios que eram enviados por alguém transportando uma mercadoria, escravos ou algo do tipo. Depois, a palavra apóstolo era usada para se referir aos capitães do navio que conduziam esse navio a mando de outros. Eram enviados por outros para conduzir o navio. E mais popularmente, esta palavra ficou conhecida como alguém que era enviado por outro para cumprir uma missão. Jesus Cristo chama 12 homens de quê? Apóstolos. Paulo diz que ele foi chamado por Cristo para ser apóstolo. O que é isso? Jesus Cristo enviou. Da onde vem a palavra apóstolo? Jesus Cristo enviou homens para representá-lo perante todas as nações e para cumprir a missão de pregar o Evangelho. Paulo ele não se auto-intitulou apóstolo. Paulo não diz assim, eu sou servo de Jesus Cristo e decidi ser um apóstolo. Não, ele diz, eu fui chamado para ser apóstolo. Alguém me enviou para esta missão. Jesus Cristo. E quando é que Jesus Cristo chamou Paulo? Lá em Atos 9, se eu não me engano, a caminho de Damasco, Jesus apareceu para Paulo, o salvou e o enviou. Você vai pregar o Evangelho. Então Paulo deixa claro que ele não se auto-intitulou, mas ele foi chamado para ser apóstolo. E além de chamado para ser apóstolo, o que mais que Paulo fala que ele se identifica como alguém que foi separado para o Evangelho de Deus. E aqui temos duas informações importantes. Paulo, o servo, o apóstolo, o separado para o Evangelho de Deus. Separado aqui no original, tem a mesma raiz da palavra fariseu. Não tinham os fariseus, que eram uma ramificação do judaísmo, uma seita do judaísmo? A
palavra fariseu é a mesma que separado. Paulo aqui ele faz uma espécie de jogo de palavras, que os judeus que receberiam a carta logo iriam assimilar ao que ele estava falando ao fariseu, só que o Paulo não era o fariseu do tipo que havia naquela época. Paulo era o fariseu de Deus, o separado de Deus com uma missão: pregar o evangelho. E é importante eu falar um pouquinho dessa expressão, separado para o evangelho de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é o tema da carta. Evangelho de Deus. Repitam. A palavra evangelho significa boa notícia. No original, a palavra evangelho significa boa notícia. Só que Paulo é específico. Eu fui separado para o evangelho de Deus. Ou seja, eu sou um servo de Jesus Cristo, enviado por Jesus Cristo, separado por Jesus Cristo para anunciar a boa notícia de Deus. A primeira lição que aprendemos aqui sobre o Evangelho é que ele é de Deus. Não é uma boa notícia qualquer, é a boa notícia de Deus. Deus, ele é a fonte, o dono e o tema do Evangelho. O Evangelho é de Deus. Não é do homem, não é da filosofia, não é da cultura. O Evangelho é de Deus. Eu decidi, na exposição de hoje, trazer aplicações durante a exposição, ao invés de deixar para o final. Então, fechando cada uma dessas partes, eu trago uma aplicação. Pode ser? A primeira delas é sobre a questão do apóstolo, do apostolado. Existiram na história apenas os apóstolos, eles são os únicos apóstolos verdadeiros, são aqueles que Cristo enviou. Ponto. Que Cristo chamou. Ponto. Que Cristo escolheu. Ponto. Aqueles do colégio apostólico, que Jesus chamou, os primeiros, e Paulo. Porque lembra qual que é o significado de apóstolo que eu falei? O que é um apóstolo? A palavra. Enviado. Olha só, enviado. É alguém que foi enviado. Não é alguém que se envia. É alguém que foi enviado. Hoje, e isto, quando eu falo hoje, eu estou falando de algo do final do século XX para cá, surgiu a onda de apóstolos. Então você vê um monte de pessoas que se autoafirmam, auto-intitulam apóstolos. Você deve pensar em alguns que devem vir à sua mente agora. Só que se você se auto-intitula apóstolo, você não é apóstolo. Não tem como. A aplicação aqui é, hoje não existem mais apóstolos. Porque para ser apóstolo, segundo a Bíblia, você precisaria ser enviado pelo próprio Cristo. E repetindo, os únicos que foram enviados pelo próprio Cristo foram os 12 e o apóstolo Paulo. Ponto. Então, os que se auto-intitulam apóstolos são qualquer outra coisa, menos apóstolos. O mais perto que temos hoje de apóstolo é missionário, que são pessoas enviadas por uma igreja para pregar o evangelho a outras nações. Então, o mais perto de apóstolo que a gente tem são os missionários. Certo?
Então, qualquer um que se apresentar para você como apóstolo, ele não deve nem ser recebido, ouvido, ou qualquer outra coisa do tipo, porque já foge do padrão Bíblia. E um detalhe, você já viu como os apóstolos viveram? Os apóstolos? Foi uma vida boa? Uma vida fácil? Uma vida de sucesso, de fama, de glória, de honra? Foi assim que eles viveram? O Tiago a gente acabou de ver no livro dos Mártires, que foi o primeiro apóstolo a morrer. E morreu decapitado. É incrível, é interessante e é triste ao mesmo tempo que os que se auto-intitulam apóstolos, eles querem a autoridade apostólica, mas não querem a simplicidade apostólica, o sofrimento apostólico, a perseguição apostólica. E tampouco seguir a doutrina apostólica, os ensinos apostólicos. Vamos seguir? Paulo vai falar mais sobre o Evangelho de Deus. O que o Evangelho é mesmo? Boa notícia. E é qualquer boa notícia? É a boa notícia de Deus. Paulo vai falar mais sobre esse Evangelho. Verso 2. O qual, está falando do Evangelho, já fora prometido por seus profetas nas santas Escrituras. Então, Paulo fala, eu sou o servo de Cristo, o apóstolo chamado por Cristo, separado por Cristo, para o Evangelho. E esse Evangelho, que é o Evangelho de Deus, no verso 2, já fora prometido pelos profetas. Quando Paulo ou qualquer outro se refere aos profetas, ele está se referindo ao que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. Então o ponto de Paulo é, o que eu prego, a saber, o Evangelho, não é uma invenção minha. É algo que já havia sido prometido pelos profetas. Ou, mas para nós nos familiarizarmos melhor, o Evangelho não é algo do Novo Testamento. O Evangelho não inaugura no Novo Testamento, Mateus. O Evangelho é prometido durante todo o Antigo Testamento. A mensagem de que Jesus Cristo viria para salvar os pecadores não é uma mensagem exclusiva do Novo Testamento. Ela é clara no Novo Testamento. Ela é clara. Mas ela já está prometida desde o Gênesis. Eu vou citar aqui alguns textos. Para vocês entenderem que o Evangelho já está, como Paulo disse, sendo prometido desde o Antigo Testamento. Por exemplo, logo depois da queda de Gênesis 3, Deus faz uma promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Os teólogos chamam isso de proto-evangelho, a primeira sombra da obra de Cristo. Que esse descendente da mulher se refere a Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás, que venceria o pecado, que restauraria o povo de Deus. Estou falando de Gênesis. Ainda em Gênesis, e aqui, no capítulo 12, verso 3, quando Deus chama o Abraão, Deus faz diversas promessas a Abraão. E uma delas é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a partir da tua descendência, todas as famílias da terra serão benditas. Não apenas os judeus, mas também os gentios. Paulo vai desenvolver isso em Gálatas. Bom dia, irmãos. Vocês estão aqui com... O corpo, sim, o corpo eu estou vendo. A cabeça, está aqui? Não, a cabeça física eu também estou vendo. A mente.
Essa eu não estou vendo. Vocês estão aqui comigo? Uma das promessas é que Deus faz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo, em Gálatas, salvo engano, 2, ele vai desenvolver esse assunto, deixando claro que essa promessa feita a Abraão não se referia a Isaac. Tipo, através de Isaac, todas as nações da terra serão benditas. Mas Deus se referia a Cristo, que viria da descendência de Abraão, e através dele, todas as nações da terra teriam acesso ao reino dos céus. Então, era o evangelho sendo prometido a Abraão. Por isso que, quando Jesus Cristo está debatendo com os judeus, Jesus Cristo fala assim para os judeus, porque os judeus estavam diminuindo Cristo e engrandecendo Abraão. Tipo assim, quem você pensa que é? Nosso pai é Abraão. É onde Jesus fala, vocês são filhos do diabo, não de Abraão. De uma forma bem contundente. Mas é ali que Jesus fala assim para os judeus: Abraão viu o meu dia e muito se alegrou. Ou seja, o próprio Abraão, ou reformulando a fala, ao próprio Abraão foi anunciado o evangelho. Ainda que de forma encoberta, mas foi. Lembra que eu estou citando esses textos para explicar o que Paulo está dizendo. Porque Paulo falou, o evangelho de Deus foi prometido pelos profetas, no verso 2. Quer ver um outro exemplo? Talvez o mais claro. O livro de Levítico. Você sabe que no livro de Levítico nos é apresentado a lei cerimonial, com foco no sistema de sacrifícios de animais para remissão de pecados. Um dos textos, Levítico 5 e 6, entre tantos outros, fala que se uma pessoa pecasse, ela precisaria lançar mão de um animal perfeito e oferecê-lo em sacrifício para a remissão dos pecados dela. O que é isso, senão um anúncio do Evangelho? Os cordeiros sem defeito que deveriam ser mortos, segundo Levítico, para a remissão do pecado do povo, apontava para Jesus Cristo. Quando João vê Jesus Cristo, além de chamar de luz do mundo, além de chamar de verbo que se fez carne, está lá em João o seguinte, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês se lembram deste texto? Então o Evangelho foi prometido por Moisés, lá em Gênesis, em Levítico. Isaías, então, meu Deus do céu, Isaías 53 é o Evangelho. Mas ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele tomou sobre si a nossa culpa. Ele morreu em nosso lugar. Isaías 53. Agradou ao Senhor moê-lo. Em Isaías encontramos o Evangelho. Em Jeremias, o que nós chamamos de nova aliança, que inaugurou-se com a morte de Cristo, que o autor de Hebreus vai desenvolver muita diferença entre a antiga e a nova aliança, entre a lei e a graça. Jeremias 31 fala dessa nova aliança. Eis que vem dias que farei uma nova e eterna aliança com o meu povo. É o Evangelho. Joel, vocês sabem que o que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, é um cumprimento do que Joel havia prometido. E acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso se cumpre no dia de Pentecostes em Atos 2.
Ou seja, irmãos, o Evangelho de Deus, a boa notícia de Deus, já estava sendo prometida pelos profetas no Antigo Testamento. É que no Novo é mais claro, porque Cristo vem, mas já está sendo prometido. E agora Paulo vai dizer sobre quem é o Evangelho. Verso 3. Sobre quem é o Evangelho? Vejamos. Que concerne a seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixa o dedo aí. Então Paulo já falou de quem é o Evangelho. De quem é o Evangelho? De Deus. Paulo já falou que o Evangelho é uma promessa antiga, feita pelos profetas. E agora Paulo fala sobre a quem o Evangelho se refere. Ou sobre quem é o Evangelho. Ele fala, concerne ou é sobre Jesus Cristo. Repitam comigo, irmãos, o Evangelho de Deus, prometido nas Escrituras, é sobre Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre prosperidade. O Evangelho não é sobre cura, não é sobre bênção, não é sobre felicidade, não é sobre moralidade, não é um código de ética. O Evangelho é sobre uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre Paulo, Pedro, João. É sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo e a sua obra redentora. Então vamos lá. O que é o Evangelho? Uma boa notícia. Uma boa notícia de Deus, que foi prometida pelos profetas. E o tema, o cerne, o assunto, o conteúdo do Evangelho é uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Certa vez, não me recordo quando, ou quem, ou onde, mas me recordo que eu ouvi um absurdo sem igual. Um dito pastor, ele pegou a palavra evangelho, que significa boa notícia, e usou nos seguintes termos: você precisa de uma boa notícia? O Evangelho é sobre boas notícias. Quais boas notícias você precisa? A cura? O emprego? O testemunho? Pois é, eu estou aqui pregando o Evangelho. O Evangelho é sobre boas notícias. Deus tem boas notícias para você. Percebe o crime? O crime cometido contra o Evangelho? A boa notícia do Evangelho é Cristo e não qualquer outra coisa. Então qualquer um que se diz pregador do Evangelho e prega a teologia da prosperidade, ele é qualquer coisa menos um pregador do Evangelho de Deus. Porque a teologia da prosperidade é totalmente contra ao Evangelho de Deus. Porque a teologia da prosperidade ensina que Jesus morreu para te dar um carro, para te dar uma casa, para te dar saúde, para te dar felicidade, para te dar prosperidade em todos os aspectos. Distorcendo completamente a razão pela qual Cristo morreu, que é anunciada no Evangelho como a salvação dos nossos pecados. Eu disse que traria aplicações durante a mensagem. A primeira delas, não há mais apóstolos. A segunda delas é que o Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Notem isso. Não há como separar Antigo Testamento do Novo Testamento. Porque você precisa do Antigo Testamento para entender o Novo. E precisa do Novo para entender o Antigo.
Então, é importante que nós, ao lermos as Escrituras, leiamos não apenas o Novo, mas também o Antigo. Não apenas o Antigo, mas também o Novo. Levando em conta que o Antigo aponta para o Novo. O que está prometido a respeito de Cristo no Antigo se cumpre no Novo. E a outra aplicação desta parte que a gente está estudando é que, por mais óbvio que seja, é importante eu, enquanto responsável aqui, teologicamente, espiritualmente falando por vocês, os alerte contra as falsas mensagens triunfalistas de prosperidade, de vitória, de conquista. Fujam disso. Isso não é evangelho. Olhem para mim, por favor. O que vocês estão ouvindo muitas das vezes no TikTok, no Instagram, no YouTube, a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite, o salmo isso, o salmo aquilo. Atentem-se para isso. Porque muito provavelmente isso não é o Evangelho. Qualquer discurso que diga para você, você vai vencer, Deus te escolheu para ser cabeça, Deus te escolheu para ser um vencedor, não é evangelho. Deus te escolheu para ser salvo, isso é evangelho. E as outras coisas, trabalhe, corra atrás e conquiste. Não tente usar a fé como moeda para alcançá-las. Jonatas, você é contra a prosperidade? Não. Eu sou contra ao tentar usar a fé para manipular a Deus para que Ele te dê prosperidade. Eu sou a favor de que você trabalhe, eu sou a favor de que você estude, eu sou a favor de que você se capacite, eu sou a favor de que você corra atrás, eu sou a favor de que você busque uma vida confortável, mas não às custas de tentar comprar a Deus. Podemos avançar? Vocês veem como é densa essa carta? A gente pensa que é simples, mas ela é muito rica. Eu confesso para vocês, antes de avançar, que eu havia pensado assim, eu vou fazer a exposição até o verso 15 hoje, mas não dá. Se a gente for mesmo mergulhar como pretendemos mergulhar, a gente precisa dar atenção aos detalhes, e esses detalhes fazem toda a diferença. Irmãos, agora Paulo vai falar mais sobre Jesus Cristo. Ele já disse que o Evangelho é sobre Jesus Cristo, né? Paulo vai falar mais sobre Jesus Cristo aí, ó. A gente parou no verso 3, Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente parou aí, né? Agora olha como continua. Nascido da descendência de Davi, segundo a carne. Olhe para cá, isso é importantíssimo. Paulo, a partir de agora, ele vai tratar da natureza de Cristo, do ser de Cristo. E ele começa tratando da humanidade de Cristo. Jesus Cristo é homem. Porque como que ele se refere a Jesus Cristo? É nascido da descendência de Davi, segundo a carne. Carne aqui é corpo. Então ele está afirmando a humanidade perfeita de Jesus Cristo. Jesus Cristo é plenamente homem. Jesus Cristo, ele habitou neste mundo com um corpo igual ao meu, igual ao seu. Quando ele fala descendência de Davi, é porque ele é da linhagem de Davi. Por isso que muitas das vezes Jesus era chamado de quê? Vamos ver quem sabe. Filho de Davi. Por quê? Porque ele era da descendência de Davi. Provas bíblicas de que Jesus é homem. Ele teve fome. Ele teve sede. Ele dormiu. Ele chorou. E a principal, quer ver? Ele morreu. Então Jesus Cristo é plenamente homem. Só que se Paulo parasse por aí, Paulo não estaria sendo fiel acerca da natureza de Cristo. Por isso que Paulo agora vai continuar falando de Cristo. Verso 4. E declarado Filho de Deus.
com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Vamos ver cada uma dessas coisas. Jesus é filho de Davi? Sim. O que significa isso? Ele é homem. Mas Paulo agora vai tratar da natureza divina de Cristo. Porque se por um lado ele é filho de Davi, plenamente homem, por outro lado, ele é filho de Deus, plenamente Deus. Ele trata da divindade perfeita de Cristo. Cristo não é apenas um homem, ele é Deus. Diversos textos dos evangelhos corroboram com essa fala de que Jesus é Deus. Por exemplo, vamos usar aqui algo lógico. Jesus vai curar um homem e fala assim para o homem antes de curá-lo: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí os judeus tomam aquilo como uma blasfêmia e falam assim para Jesus: quem ele pensa que é? Só Deus pode perdoar pecados. E aí Cristo fala: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar pecados, eu digo a você, seja curado. E o homem foi curado. Ou seja, se só Deus pode perdoar pecados e Jesus perdoa pecados, qual que é a conclusão lógica? Jesus é Deus. Como que Jesus se dirige a si mesmo, principalmente no Evangelho de João, como o eu sou? Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Não é assim que Jesus se refere a si mesmo? O eu sou é o mesmo do Êxodo. Capítulo 3, quando Moisés está conversando com Deus, e Moisés fala assim: quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Porque eu vou chegar no Egito e Faraó vai querer saber quem me enviou, o nome do Deus que me enviou. E Deus fala: diga que o eu sou enviou você. Então quando Jesus dizia o eu sou, ele não estava dizendo o eu sou de uma forma desproposital. Ele estava dizendo eu sou para afirmar a sua divindade. Ao dizer eu sou, ele estava dizendo eu sou Deus. E Paulo, ao afirmar que Jesus não é apenas homem, mas também é Deus, como a gente leu aí, de declarar o Filho de Deus com, primeiro, poder. Há dúvidas de que em Jesus há o poder de Deus? Poderia citar os milagres. Mas os milagres são meros detalhes. Prefiro citar o fato de que em tudo ele foi tentado e em nada pecou. Que é o segundo ponto de Paulo, porque além de poder, Paulo fala de um espírito de santidade, né? Segundo o espírito de santidade. Aqui está afirmando a perfeita santidade de Cristo. Irmãos, Deus é santo, santo e santo. E Cristo andou em total e completa santidade. Em tudo foi tentado e em nada pecou. Quem, além de Deus, pode ser perfeitamente santo? Então, se Cristo foi santo, perfeitamente santo, Ele é Deus. E a maior prova de que Ele é Deus, pela ressurreição dentre os mortos. Queridos irmãos, Jesus, plenamente homem, plenamente Deus, Ele ressuscitou. Provando para todos nós que Ele não era mais um homem, mas Ele era o próprio Deus encarnado. Se vocês puderem deixar aí marcado rapidinho e voltar algumas páginas comigo em João, capítulo 1, Evangelho escrito por João, capítulo de número 1, verso de número 1.
No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Irmãos, a palavra é quem aqui? Jesus. Ele estava com e ele era. Ele estava com Deus e ele era Deus. Verso 14. E a palavra foi tornada carne e habitou entre nós. E contemplamos sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheia de graça e verdade. Então no verso 1 afirma a divindade de Cristo. No princípio Cristo era Deus. No verso 14, ele se fez carne e habitou entre nós. Jonatas, isso é importante? Eu devolvo a pergunta, é? Vocês acham que é importante? Porque do que adianta eu afirmar a minha crença em Jesus se eu não entendo que Ele é mais do que um homem bom que andou neste mundo, mais do que um profeta ou um detentor do segredo da felicidade quando fala das bem-aventuranças? Como eu posso professar a minha fé em Cristo se eu não estou bem orientado quanto à sua natureza? Ele é homem? Sim, mas ele é Deus. Ele é mais homem ou mais Deus? Ele é completamente Deus e completamente homem. Não existe uma natureza que se sobressaia a outra. Ele não é 70% Deus e 30% homem. 50% homem, 50% Deus. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Vocês precisam entender isso. Porque senão, quando a testemunha de Jeová bater na porta da sua casa, você não vai conseguir respondê-la. Porque eles vão dizer que Jesus Cristo, ele foi o Filho de Deus. Que Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, mas eles vão negar que Jesus Cristo é Deus. Se você não souber que Jesus Cristo é plenamente homem, plenamente Deus, você vai acreditar quando alguém te falar sobre a fé adventista, a fé de Ellen White, adventista do sétimo dia, que vão dizer que Jesus é uma espécie de Deus menor. De que existe o Deus Pai, e aí abaixo do Deus Pai o Deus Filho, e aí abaixo o Espírito. Vocês vão acreditar nisso. A perfeita natureza de Cristo foi atacada desde o início da igreja. Porque uns diziam, ele é apenas homem. Outros diziam, ele é apenas Deus. Uns diziam, ele é metade Deus, metade homem. Outros diziam, ele é uma parte homem e uma parte Deus. Mas Paulo deixa claro que ele é o filho de Davi, homem, mas é o filho de Deus, o Deus encarnado. Podemos seguir? Ainda sobre Cristo, verso 6. Verso 5. Pelo qual, o qual aqui é Jesus, recebemos a graça e o apostolado. Irmãos, Paulo agora diz que Jesus Cristo é a fonte da nossa salvação e do nosso ministério. Ele é a fonte da graça. A graça vem por meio dele. E Paulo deixa claro que o que ele recebeu de Deus, tanto a condição de servo quanto a condição de apóstolo, tanto a salvação quanto o ministério, ambas eram fruto da graça de Cristo, não dos seus méritos próprios. A salvação e a missão que recebemos de Jesus Cristo por obra da sua graça. Irmãos queridos, vocês já entenderam que a salvação é pela graça e não pelos vossos esforços? Conversava esta semana lá no meu trabalho com uma das clientes lá, uma das alunas que estávamos ensinando, a respeito da fé cristã. Ela vai a uma igreja e
Admiro a disposição em orar que esta determinada igreja tem, uma igreja de muita oração. Não vou citar aqui, obviamente, por motivos éticos. Mas eu falava para ela, olha, eu muito admiro essa igreja que você vai, porque é um povo de muita oração. Passo em frente, às vezes, tem 3 pessoas e as 3 de joelho dobrado e orando, intercedendo. Isso é louvável. Isso ensina muito a gente. E conversa vai, conversa vem, e ela fez um comentário soteriológico, ou seja, um comentário sobre a salvação. Ela, se referindo ao atual líder desta igreja, ela falou algo mais ou menos assim, é que ele não entende que para sermos salvos temos que nos esforçar, temos que sacrificar, temos que renunciar para sermos salvos. Para sermos salvos. Veja, para sermos salvos. Trocando em miúdos, o que ela me comunicou ali, ao falar isso, é que para o homem ser salvo, ele precisa se esforçar. Ou, mais resumidamente falando, o homem é salvo pelos próprios esforços, pela própria obra que pratica. E esse é o pensamento predominante no meio cristão evangélico do mundo de hoje. Não apenas católico romano, mas também no meio evangélico, especialmente pentecostal e neopentecostal. Você quer ser salvo? Você tem que renunciar, você tem que sacrificar, você tem que se esforçar. Coloca-se as boas obras como caminho de salvação. Só que Paulo está dizendo que o que ele recebeu de Deus, ele recebeu por graça. Irmãos queridos, não há nada de bom que você faça que lhe confira méritos suficientes para entrar no céu. A única forma de você entrar no céu pelos seus esforços é se você for uma pessoa perfeita. Vejam, dá para entrar no céu pelos méritos? Dá. Qual é a condição? Ser perfeito. Porque se você não mata, mas adultera, se você não adultera, mas olha com desejo ilícito alguém que não seja seu cônjuge, se você não faz isso, mas você mente, se você não mente, mas você cobiça, se você não fala, mas você sente, se você não sente, mas você pensa, você já está pecando. E ao pecar, você está quebrando não apenas uma parte da lei, mas toda a lei. Logo, você não consegue alcançar o nível de perfeição exigido para entrar no céu pelas próprias obras. O único que entrou no céu pelas próprias obras e méritos foi Jesus Cristo. Jesus Cristo não entrou no céu por graça. Jesus Cristo entrou no céu porque em tudo foi tentado e em nada pecou. Cristo foi o único que mereceu entrar no céu por si mesmo. Todos os demais homens que entraram e entrarão no céu, entrarão por graça. Pelo mérito de outro, e este outro é Jesus, a quem se refere todo o Evangelho de Deus. É por graça. Mas, Jonatas, as boas obras, a santidade, o negar a si mesmo, o esforço, a obediência não é importante? Claro que sim! Mas a obediência, como vamos ver agora, ela não antecede a graça. Ou seja, ela não produz a graça, a salvação. Ela segue a salvação. Ela é fruto da salvação. Ela é efeito da salvação. Porque depois de Paulo falar, vejamos de novo o verso 5 talvez. Depois de Paulo falar da graça que recebeu, ele fala, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência à fé entre todas as nações por seu nome. Veja, a obediência é importante? Com certeza. Com obediência, lê-se santificação, boas obras. São importantes? Sim, mas não como causa da salvação, e sim como consequência. Não como raiz da salvação, e sim como fruto. Não, a tua obediência não te salva.
A não ser que você obedeça de forma perfeita. Mas a tua salvação, ou seja, a salvação que você recebeu por graça, vai te levar a uma vida de obediência. Na matemática, tem a expressão que a ordem dos fatores não alteram o produto, o resultado. Mas no Evangelho altera. Porque se você colocar boas obras antes de graça, você está sendo um legalista, que está confiando em si, ao invés de confiar na obra perfeita de Jesus. Mas se você tirar as boas obras da equação, como consequência da salvação, você está se entregando a uma vida promíscua em nome da salvação pela graça. Então há o perfeito equilíbrio. Eu sou salvo pela graça para obedecer a Deus. Para a santidade. Para as boas obras. Em suma, as boas obras evidenciam, provam que eu fui salvo pela graça e não o contrário. Então a obediência é a consequência da salvação. Então as duas aplicações eu já trouxe, só reforçando, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. E somos salvos pela graça para a obediência. Somos salvos pela graça para a obediência. Agora, nos últimos 2 versículos, a gente vai ver a forma que Paulo enxergava os crentes de Roma. Verso 6. Entre os quais, quer dizer, entre as nações, todas as nações, sois também, falando dos crentes em Roma, sois também os chamados de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Então vejam, antes da gente concluir no verso 7. O que os crentes de Roma são? Pessoas que foram chamadas por Jesus Cristo. Ou seja, não foram os crentes de Roma que escolheram Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que escolhera os crentes de Roma. Não foi você que escolheu a Cristo. Foi Cristo que escolheu você. É o que Paulo está tratando. Vocês são o povo de Deus. Deus escolheu vocês. Deus chamou vocês. E Paulo também disse que eles são amados de Deus. Não tem aí que a gente leu? Os crentes de Roma eram amados de Deus. Ou seja, o povo de Deus é amado por Ele. Às vezes a gente esquece que Deus nos ama. Principalmente quando a gente enfrenta dores, provações, a gente esquece que Deus nos ama. Olhe dentro dos meus olhos, Deus ama você. Ele ama você. E a prova de que Ele te ama é que Ele escolheu você antes da fundação do mundo e puniu em Cristo os seus pecados. Deus ama você. Você não é mais um inimigo de Deus. Você é um filho de Deus. Deus não está mais em guerra contra você. Deus ama você. Deus ama você. E Paulo diz que eles foram chamados para ser santos. Não é isso? Chamados para ser santos. E aí entra de novo o que eu acabei de dizer. Eles não foram salvos porque eram santos ou obedientes, mas porque foram salvos, não deveriam se esquecer de que foram salvos para viver uma vida de santidade. Então Paulo não disse, Deus chamou você para ser rico, para ser feliz, para ser bem-sucedido. Deus te chamou para ser santo, o povo santo. E Paulo conclui, porque depois dos chamados para ser santos, eu acho que tem 2 pontos, se eu não estou enganado. Chamados para ser santos, 2 pontos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo termina com votos. Votos aqui com desejo, tipo assim, Paulo faz esse prefácio e fala, o que eu quero, o que eu desejo para vocês é que a graça
e a paz esteja sobre vocês. Tipo, é um voto final, um desejo final. Na introdução, no prefácio. Isso daqui é a saudação padrão de Paulo. Todas as cartas de Paulo, ou ele inicia ou ele conclui, ou inicia e conclui com essa saudação. Graça e paz. Graça e paz. E na carta que ele escreve aos Romanos, que estamos estudando, ele vai desenvolver esses dois assuntos. A graça e a paz. A paz e a graça. Graça no sentido de que somos salvos pela graça e que tudo que vem de Deus é obra da sua graça. E paz no sentido que temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E essa paz que temos com Deus também transmite paz para o nosso coração, em meio às muitas dificuldades que passamos. Amém, irmãos? Então nós vamos parar aqui. Domingo que vem, se Deus permitir, vamos fazer a exposição do verso 8 até o verso 15. E assim vamos seguir. Talvez durante 1 ano, 2 anos, não sei, mas vamos seguir. Com a ajuda de Deus, estudando essa obra-prima do apóstolo Paulo, inspirado por Deus, a carta aos Romanos. Vamos ficar de pé, por favor. Todas as aplicações que trouxemos. Lembra que a aplicação é para a gente sair daqui e de alguma forma levar conosco. Não existem mais apóstolos hoje. O Antigo Testamento é tão importante quanto o Novo. Fuja da teologia da prosperidade, porque não tem nada a ver com o Evangelho. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Somos salvos pela graça e para a santificação, para a obediência, para as boas obras. Eu quero orar, irmãos, agradecendo a Deus e pedindo a Ele que aplique essas verdades em nossos corações. Senhor, primeiramente, obrigado por nos conceder o privilégio